Estamos de volta no nosso devocional do Caminho da Adoração. Prazer em te receber aqui mais um dia. Graças a Deus que temos essa alegria de viver aquilo que o Senhor tem projetado para nós. Então, eu quero te convidar a ter uma manhã maravilhosa na presença de Deus, trabalhar na presença de Deus, viver na presença de Deus. Então, se você não me conhece, eu sou Matheus Lima. Todos os dias aqui temos um propósito de estudarmos a Palavra de Deus, fazendo o nosso devocional, nosso caminho da adoração ao Senhor. Então, eu peço a você que fique comigo até o final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu tenho certeza que muita coisa boa vai chegar para você, tá bom? Vamos para o texto de hoje, que é Êxodo, capítulo 6. Aqui no verso 2 até o verso 3, eu quero ler com você nesse dia. Diz assim: Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecesse pelo nome de Senhor. Tem muita coisa aqui. Eu peço a Deus para que me dê sabedoria para trazer para você o prato principal dessa história aqui. Bom, Deus aparece para Moisés, você sabe da história. Moisés foge, vive um tempo no deserto, e aí chega um momento em que Deus se revela com um propósito para Moisés. O que significa isso? Eu não sei se você percebeu em 2 pontos aqui uma diferença nessa história. Deus diz a Moisés no verso 2: eu sou o Senhor. Ponto final. Mas que interessante, ele fala com Moisés algo que parece irrelevante, mas não é. E aí Deus explica no verso 3: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Para você, Moisés, eu apareço como o Senhor. O que significa isso, gente? Qual a diferença de Deus falar para Moisés que ele é o Senhor e para Abraão, Isaque e Jacó que ele é o Deus Todo-Poderoso? Propósitos. Para Abraão, Isaque e Jacó, Deus tinha um propósito completamente diferente do caso da história de Moisés e o povo escravizado. Para Abraão, Isaque e Jacó, Deus se apresenta como um Deus provedor, como um Deus cuidador, como um Deus que vai suprir tudo na vida deles, como um Deus que vai ampliar as tendas, e assim vai. Para Moisés, Deus se apresenta como Senhor, ou seja, Deus se apresenta a Moisés como o dono de tudo. Deus se apresenta a Moisés como o único. Eu sou o Senhor. Eu tenho um propósito para você, Moisés. Você precisa lembrar o meu povo que está morrendo, está sendo escravizado, que eu sou o único Senhor. Por que ele está falando isso? Você sabe da história que o povo fica escravizado pelo rei, pelo faraó, muitos e muitos anos, 430 anos no Egito. E ali, o povo que nasceu no decorrer desse tempo foi aprendendo muitas coisas do Egito, culturas do Egito, ideias do Egito, pensamentos do Egito, formas de viver do Egito, apesar de ser escravo. Mas muita cultura, muita história do Egito foi aprendida pelo povo de Deus. Então Deus, ele até ouve o clamor do povo. Deus até percebe o sofrimento. Mas ele precisa corrigir a rota do povo. Ele precisa corrigir pensamentos do povo e dizer: ei, Moisés, eu preciso corrigir você. Eu sou o Senhor. Eu me apresentei a Abraão, Isaque e Jacó num propósito diferente. Eu me tornei amigo, parceiro de negócios, me tornei um amigo de conversa, me tornei uma pessoa que anda com eles. Para vocês, eu vou me apresentar como o Senhor. Eu estou acima. Eu sou o Deus que está acima de todos os outros deuses. Moisés, você precisa entender isso. E o povo precisa entender isso. Então ele diz: porém não deixei que me conhecesse pelo meu nome de Senhor. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó me conheceram como amigo deles. Abraão, Isaque e Jacó me conheceram como uma pessoa que está caminhando ao lado. Vocês não vão caminhar ao meu lado. Eu vou caminhar olhando vocês.
e direcionando vocês. Percebe que é um propósito diferente aqui que Deus tem para o povo, que Deus tem para Moisés? Por isso que Deus fala, eu não permiti com que eles me conhecessem como Senhor. Mas agora com vocês, eu quero que vocês me conheçam como Senhor, como o único Deus. Não aqueles deuses que estão no Egito, não o faraó, mas como o único Deus que existe, como o único Senhor. Senhor, servo. Você entende que Deus está tratando com um povo escravizado, né, pessoal? Deus está tratando com pessoas que só entendem a linguagem de Senhor e servo. Então Deus ele usa a linguagem do povo. A linguagem que o povo entende. Ei, vocês não são servos desse faraó. Vocês não são servos desse povo. Vocês não são servos desses deuses. Vocês são meus servos. Eu sou o Senhor de vocês. Então é isso que Deus está corrigindo na vida daquele povo. É muito importante isso para nós. Que muitas coisas precisam ser corrigidas na nossa vida. Muitas vezes estamos perdendo esse detalhe, que Deus é o Senhor da nossa vida. Não podemos permitir com que o nosso coração se dobre a outras coisas na vida, se dobre a outros pensamentos e outras ideias. Temos que nos dobrar e nos curvar diante de um único Senhor, o Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor Deus. Tua palavra ela é clara e ela é perfeita em ensinar. E hoje ela nos ensina que devemos nos inclinar ao Senhor, que é o único Deus, o Deus soberano sobre todos os outros deuses. Nos ajude, Deus, a olhar para o Senhor como o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu aguardo você na continuação da mensagem de hoje, daqui a pouquinho, no Devocional da Noite. Até lá.